Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso cultinho do Rafinha. Dessa vez a gente está aqui no meu quarto para dar um atendimento especial para você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Nos dê paz e paciência no nosso coração, Pai, para fazer a tua vontade, Senhor. Opa! Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha abençoar esse cultinho, Senhor, com a tua graça, Senhor, com a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Que venha o Senhor vir aqui falar, Pai, que não seja eu, mas que venha ser o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. No nosso cultinho de hoje, o tema é esperança. É um tema muito recorrente hoje em dia, né? É um tema que as pessoas precisam lidar muito. E hoje a gente vai tratar sobre a sua importância, sobre o que é a esperança, como ter a esperança. E vamos começar com o nosso versículo. O versículo de hoje é Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Até aí. Bom, vamos começar de um jeito que eu estou começando bastante esse cultinho, né? Vamos retratar o que é a esperança, o que é esse sentimento de esperança. Eu estou com minha colinha aqui na frente. O sentimento, a esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Ou seja, ou confiança em coisa boa, ou a fé. É a expectativa, ou a espera, ou o aguardo. Então, a esperança, a própria palavra diz, né, se for esperar, içar, não sei o que significa içar, mas deve vir de outra coisa boa, é esperar coisa boa. Mas a esperança já vem da palavra esperar. Esperar no Senhor, esperar em que algo bom aconteça. Só que tem uma problemática nisso. Porque a gente confunde muito a esperança com a expectativa. Às vezes a gente não tem a esperança da maneira correta, a gente cria uma expectativa de uma história que montamos. Um exemplo, a gente tem a esperança que tudo vai dar certo no final, só que a gente na nossa cabeça cria uma historinha de conto de fada, que o nosso caminho na nossa frente vai se abrir, que vai dar tudo certo, que vai acontecer igual os milagres aconteciam na época de Jesus, que do nada alguém vai nos impor a mão e vai dar tudo certo. Não digo que isso não possa acontecer, mas digo que não é a maneira que Deus trabalha muito normalmente, sabe? Os milagres aconteceram, eles acontecem até hoje, mas é algo extraordinário. Deus, quando o milagre eles são coisas extraordinárias. Se é extraordinário, quer dizer que não é do dia a dia. É algo que Deus faz de vez em quando que seja um extraordinário. Ordinário seria alguma coisa que sempre acontece. Quando acontece um milagre, desses daí de impor a mão, curar, o cara ficar à vista assim, completinho de novo, o cara voltar a andar, o cara voltar a falar, a ver. Isso é um milagre extraordinário. Não é muito o que Deus costuma fazer. Deus ele faz os milagres ordinários, que não é um xingamento, mas é um milagre que Deus ele conduz a nossa vida através desses milagres. Só que a gente vendo a Bíblia, vendo todas as histórias, ou seja, até motivado por filmes, a gente cria uma expectativa de que vai acontecer todos esses milagres extraordinários na nossa vida, que Deus vai agir de uma mágica assim, que do nada vai cair um milagre do céu, essa casa vai encher de bonança. E não é assim muitas vezes que acontece. A gente cria um conto de fada na nossa cabeça, passa o roteiro que a gente criou para Deus e fala: toma Deus, essa é a minha esperança, que não é esperança, é a nossa expectativa, e fala para ele cumprir. E se ele não cumprir, a gente fica bravo ainda. E não é assim que acontece. Se a gente voltar aqui no versículo, ele fala o seguinte: porque eu sei muito bem os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, é o pensamento que Deus tem a respeito de nós. Não é o nosso pensamento, é o pensamento que nós temos do que vai acontecer e Deus tem que realizar. Não. É o pensamento que Deus tem e que Ele vai fazer no tempo dEle, do jeito dEle, e Ele vai realizar para dar o fim que nós esperamos. Que o fim que nós esperamos não é o bem maior, é o bem que vai nos levar ao céu. Pelo menos é isso que a gente deveria esperar. A gente não deveria esperar dinheiro. O fim que a gente espera não é por prosperidade. Pelo menos não deveríamos esperar isso. Porque o foco de Deus não é nos dar uma vida ótima nessa terra, mas nos garantir a salvação no próximo mundo. Até porque
O motivo da Bíblia, se a gente for resumir a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, é o homem, no começo da Bíblia, ele cai, aqui no comecinho, ó, peraí, deixa eu pegar aqui, vou mostrar para vocês. Aqui no comecinho da Bíblia, é que às vezes a câmera está girada, mas aqui é o meu começo. Isso é umas pouquinhas páginas aqui, ó, pode tirar isso daqui até muito. O homem cai nesse pouquinho, e o resto da Bíblia inteira é Deus gerando uma esperança ao homem de se reunir de novo a ele como ele estava lá no paraíso. Porque ele caiu no paraíso e Deus, no resto da Bíblia inteira, é o período de que Deus está reunindo o homem de novo a ele. Por meio de Jesus Cristo, por meio dos profetas, por meio da lei, por meio dos discípulos de Cristo e até a igreja hoje em dia. Para gerar essa esperança no nosso coração. É essa a esperança maior de Deus. Quando Ele fala que tem pensamentos de bonança para a gente e que no final vai dar tudo certo, é principalmente isso. É a esperança de que no final a gente vai se reunir de novo a Deus na eternidade. Até porque não é nem comparável, né? Passar, sei lá, pode passar até 100 anos sofrendo para passar a eternidade de milhões, trilhões, zilhões de anos de bonança com Deus. A balança até desbalanceia, por exemplo. Isso daqui é o que a gente vai passar na eternidade e o peso disso está lá embaixo. Enquanto daqui a 100 anos o maior sofrimento na Terra, entendeu? Isso daqui tem muito mais peso do que isso, daqui se torna levinho. Até porque Paulo fala que ele não vou conseguir retratar de uma forma bem exatamente o que ele falou, mas ele fala que tudo que ele passou até hoje não é comparável à glória que há de vir. E Paulo, ele tinha o dom do para-raio, que a gente fala, né? Que ele atraía todas as coisas que podia dar errado acontecer com Paulo. Naufrágio, nudez, fome. Até ele relata que ele passou fome e depois ele fez jejum. Ou seja, a fome não faz parte. A fome aconteceu porque aconteceu. Ele simplesmente é o dom do para-raio de Paulo. A gente não contesta isso daí. E ele tinha esperança na vida futura. Só que Deus, ele é tão bom que Ele vai nos dar esperança para essa vida também. Ele não nos abandona, Ele fala que Ele vai estar conosco. E é nessa esperança que a gente deve ter. Na vida a gente às vezes se atrapalha e começa a olhar para situações da vida quando na verdade a gente deveria estar olhando para Deus. Sabe? Às vezes a gente pensa que alguma coisa vai demorar para passar, mas não vai. Deus vai estar junto com você, eu te garanto isso, que Ele não vai te abandonar e vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo, pelo menos isso a gente tem certeza, que no final dá tudo certo, porque Deus, Ele prepara isso para nós. Só que tem uma coisa aqui no versículo que não está muito claro, mas que acontece. Ó, vamos ler aquele de novo porque ele é bem curtinho. Porque eu sei muito bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora, essa parte aqui, e não de mal. Por que ele tem que ressaltar que os pensamentos dele para o povo dele não é um pensamento de mal? Bom, ele tem que ressaltar isso porque o povo estava passando por uma situação mal. O povo estava passando por uma situação ruim. Então Deus, ele ressaltou isso daí para ter certeza que essa situação não é o que Deus está esperando para eles. Não é o que Deus preparou, isso daí não é o final. Essa situação é somente momentânea, para dar o fim que esperais, sabe? Numa situação do dia a dia, por exemplo, criando um exemplo aqui. Uma conta para pagar. Às vezes a gente não tem dinheiro para pagar uma conta. Às vezes a conta fica lá para pagar, daí a gente não tem dinheiro, a gente fica preocupado. Só que essa situação, Deus, ele não vai fazer chover dinheiro na sua casa para você conseguir pagar essa conta. Muito pelo contrário, Deus é quem gerou essa calamidade. É Deus quem gerou essa calamidade na sua vida. Mas como assim? Deus, ele gera calamidade? Deus, ele gera esse mal? Sim, Deus, ele gera isso daí em você. Agora, por que ele faz isso? Ele faz isso para nos consertar. Quando ele nos dá uma conta para pagar, é lógico que ele vai nos prover o dinheiro uma hora ou outra. Ou talvez não sei como Deus trabalha na vida de cada um. Cada situação é uma situação. Mas Ele quer que a gente mude para ver a situação, entendeu? Ele não dá, eu acho que eu deixei meio confuso. Mas Deus, ele não dá uma situação difícil, não para aquela situação ser resolvida, não para que lá seja um testemunho milagroso,
mas sim para que nós mudamos para se encaixar na norma de Deus, entendeu? Então, por exemplo, um cara muito arrogante, Deus ele vai colocar uma situação em que ele tem que se humilhar, e nessa humilhação Deus vai resolver o problema dele. Mas o foco de Deus não é resolver o problema dele, mas sim deixar aquele cara arrogante uma pessoa humilde, entendeu? O plano de Deus é que no final nós possamos ser sua imagem e semelhança, coisa que lá no comecinho da Bíblia, aqui, a gente perdeu. A gente era a imagem e semelhança de Deus. Só que daí o homem pecou e deixou de ser essa imagem e semelhança. Agora Deus tem que resolver isso daí no nosso dia a dia e com a nossa santificação. E essa é a nossa esperança. É que Deus, Ele vai nos dar essas situações más do dia a dia para nos tornar homens bons, para nos tornar pessoas boas. Sabe? Se a gente for lá em Deuteronômio... Qual que era mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Aqui. Agora já mudando de assunto, como que a gente... Eu sei que eu ia explicar mais, mas vamos já mudar, que ele está ficando muito decorrido já esse vídeo. Mas como que a gente pode manter essa esperança? Porque às vezes a situação no nosso dia a dia pode ser muito adversa, pode ser uma coisa que a gente se desespere. Mas como que a gente pode manter essa esperança de que Deus vai dar tudo certo, que as situações são para nos moldar e não para nos destruir? Aqui em Deuteronômio 6, versículo 12. Guarda-te e não se esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Bom, só isso. Deus ele nos fala para não nos esquecer. É assim que nós guardamos a esperança. Às vezes a gente já passou por outras coisas no passado, ou talvez às vezes não. Mas Deus fala o seguinte: não se esqueça de mim. Da mesma forma que eu resolvi aquele problema no passado, eu posso resolver esse. Ou se você é novo na fé e nunca teve algum problema resolvido por Deus assim diretamente, se lembre que Deus é bom. Eu não sei se você já leu a Bíblia ou se já viu algumas passagens, mas Deus é maravilhoso. Não se esqueça dele, seja ele a sua primeira opção, e não sua última, e não só do meio, ou nem sua segunda opção, mas que seja a sua primeira. Não se esqueça do Senhor. Deus ele é bom, Deus é compassivo, Deus é fiel e justo para completar a boa obra que ele começou, a boa obra da santificação na sua vida. Essa é a esperança que devemos ter. Deus ele é bom, Deus é compassivo e não nos vai deixar para trás. E é isso que eu queria pregar hoje para vocês, para que vocês tenham esperança no Senhor. Deus é bom. E é isso. Para voltar à esperança, vamos ler a Bíblia. Deus ele vai deixar muitas coisinhas aqui. Como que eu não tenho como, né? Mas vai ficar meio o contrário aqui. Mas essa é a Bíblia, viu? Vamos ter esperança no Senhor. Ele é bom, ele é compassivo, ele é fiel e justo, para terminar a boa obra de santificação que ele começou através de Jesus Cristo na nossa vida. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança é o Senhor, é ir no céu junto a Ele. Mas não vamos esquecer que nessa vida também Deus ele vai nos tomar pela mão e vai nos levar. Deus é bom para nos dar o melhor pão dessa terra e depois nos contemplar no céu. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar com a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu vim te agradecer aqui hoje. Senhor, abençoa essas pessoas com a esperança que só vem de Ti, Pai. Faça as pessoas buscarem, Senhor, ser cheias do Teu Espírito Santo, Pai, que vem para todas as pessoas, Pai, que só depende delas, Senhor, de Te aceitar ou não, Senhor, em nome de Jesus, Pai, faça que elas Te aceitem, Senhor, porque é incomparável, Senhor, o que o Senhor lhe oferece com o que o mundo oferece, Senhor. O mundo só oferece desespero, Senhor, desesperança, Pai, tudo que é de ruim. Dê às pessoas, Senhor, um novo suspiro de vida, Pai, da Tua palavra, Senhor. Faça-las entender, Senhor, que toda calamidade, Senhor, toda coisa ruim, Pai, que às vezes acontece na nossa vida, não vem para nos destruir, Pai, mas somente para nos moldar, Senhor, para o Senhor, Senhor, para Te contemplar, Pai, de uma forma geral, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Amém, Pai, por Tua presença aqui. Que Teu nome, Senhor, seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Até o episódio número 5. E leiam a Bíblia e tomem água. Até!